ação. Então, meus queridos alunos, vamos aí trabalhar hoje sobre a nossa aula 11, cujo conteúdo são os cubos marcantes. Lembra que na última aula a gente já mostrou ali a questão da perspectiva, gente? Né? Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Provavelmente não. Não, tu não compartilhou. Tava esperando. Vamos compartilhar ela. Tela cheia. Compartilhar. Maravilha. Mas sim, a gente viu a questão da perspectiva, sim. A perspectiva, né? E aí a ideia é o quê? Já que nós lembramos que na telinha do computador, no eixo XY, chamam-se pixels. Lembram? E depois, quando a gente trabalha com XYZ, ele se chama voxel. Lembram? E daí, em vez de ser um quadradinho, ele é um cubinho. E aí a ideia é o quê? Cubos marcantes. É um algoritmo desenvolvido pelo William Lawrence e pelo Harvey Klein. Foi publicado em 87 no SIGGRAPH. Tá, então, se quiser, tem o link aqui dos cubos marcantes direto para o artigo deles. Olha só que bonitinho. Martian Cubes. Tá? Que mostra o que eles fizeram de modelo, tá vendo aqui o lindo cubinho marcante dele aqui, olha só que lindo. Né? Onde eu tenho o X, Y e o Z. Ah, professor, mas o cubo tem quantas faces, galera? Mesma quantidade de um dado. 6. Porém, eu preciso trabalhar com os vértices dele. Quantos vértices que são essas pontinhas que eu tenho? Eu tenho 4 na frente e 4 atrás. Ou seja, 6 faces, 8 vértices. Ah, detalhe, galera. Os vértices de um cubo, eles são os mesmos do vizinho dele. Né? Então, se eu tivesse mais um cubinho aqui do lado, o que aconteceria? Esse vértice, esse vértice, esse vértice e esse vértice pertenceriam ao cubo do lado. Entenderam? Ah, mas se eu tivesse para cima, ou seja, os 4 vértices aqui de baixo, de cima, né? São os 4 vértices do cubo de cima. Certo? Por quê? Porque eu estou trabalhando agora no espaço 3D. Essa foi a ideia muito louca dos nossos amigos. Ali. Então, voltando para cá, eu começo a ter a criação de modelos 3D. Né? No nosso caso aqui, a partir de dados médicos. Mas por que dados médicos, professor? Porque são equipamentos que melhor conseguem capturar dados 3D. Entre eles, tomografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Inclusive, hoje eu consegui agendar, a minha tia vai fazer uma uma ressonância magnética de crânio no dia 30 de junho. Eu vou pedir para eles se eles conseguem me dar o CD, se eles me der o CD, e ainda for nesse semestre, eu mostro para vocês como que dá para fazer a reconstrução, as coisas, o que tem lá nessa tomografia. Né? É claro que ela é minha tia do coração, mas eu sou o procurador dela, eu consigo buscar todos esses dados dela lá no hospital. Tá? Porque eu que cuido dela praticamente, agora inverteu os papéis, né? Quando eu era pequeno, ela cuidava de mim, agora eu cuido dela. Né? Então, a tomografia computadorizada também por emissão de fótons, a SPECT. Né? E como é que essa coisa funciona? Eu faço a aquisição dos dados, tenho os múltiplos slice, o processamento de imagem para encontrar estruturas ou filtrar os dados, a reconstrução da superfície e a apresentação.
Então, olha só que bonitinho. Qual é que é a ideia? Se eu tenho o meu lindo cubo marcante aqui, ou seja, eu olho para um cubo de cada vez e eu calculo o que eu quero. Então, de um cubo, se eu dividisse ele nessa face aqui no meio, o que aconteceria? Eu teria 2 triângulos. Estão vendo? Então, eu crio a primeira divisão de um quadrado é transformá-lo em triângulos. O cubo também faria. No caso, eu poderia transformar ele em pirâmides, etc. e tal, porque daí são estruturas 3D. Mas olhando só para uma face, está aqui. Eu consigo calcular os valores nominais para garantir a qualidade da imagem. E aí o que acontece? Eu posso dividir e conquistar para localizar a superfície do cubo. Lembra o algarismo de dividir e conquistar? Né, que a gente usa muito em teoria da computação, etc. e tal. Eu posso usar os slides adjacentes ou os 4 pixels localizados dos 2 slices para criar o vértice do cubo. Como assim? Ó, então, isso aqui é a imagem de um estômago. Estão vendo? Essa coisa aqui é a imagem do estômago, ou então uma mancha e tal. O que eu faço? Eu ponho os cubinhos todos. Olha o que acontece nessa curvinha aqui. Estão vendo? Aqui eu tenho o cubo marcante totalmente cheio, ó, coisa mais linda. E aqui não, aqui na curva o que acontece? Ó, eu só tenho preenchido essa parte de cima. Essa aqui eu só tenho preenchido esse pedaço do meio para cima, estão vendo? E aí eu começo a analisar um por um para fazer o quê? A verificação do que? A detecção das bordas. Tá? Então, o que acontece? A ideia dos malucos foi o seguinte, olha, eu tenho 2 na oitava, ou seja, 256 casos. Quem lembra quando eu torturei vocês sobre os números binários? Ele faz o quê? Eu tenho 256 casos, ou seja, eu tenho 8 bits de representação nessa brincadeira aqui. Tá? Então, se o meu objeto fosse essa coisa esquisita aqui dentro, tá vendo? Eu posso ter mais de um ponto dentro do meu cubo marcante. Tá? E aí o que acontece? Eu começo a ter o quê? O Edge Index e o Vertex Index. Ou seja, o valor do vértice 3 estiver abaixo do valor da isosuperfície e todos os valores em todos os outros vértices estiverem acima da isosuperfície, criaremos uma faceta triangular que corta as arestas 2, 3 e 11. Ó, resumidamente, aqui eu estou dizendo o seguinte, está preenchida a parte de baixo. Só esse cantinho aqui, o resto aqui está vazio, tá vendo? Ó, ou seja, eu tenho o vértex 3 inside, né, do volume e uma isosuperfície de faceta. Então, como eu começo a criar triângulos, ó, esse aqui, o meu cubo está totalmente o quê? Vazio. Então, é um voxel vaziozinho, não preciso me preocupar. Poxa, esse aqui só tem esse pedacinho aqui de baixo. Esse aqui, eu tenho essa partezinha aqui. Esse aqui eu tenho a parte de baixo aqui e o de cima aqui. Tá? Ah, esse aqui, eles estão exatamente... Esses dois aqui estão no mesmo lado. Tá vendo? Ó? Contra essa face aqui da frente. Esse aqui estão em faces opostas. Aqui eu tenho um outro. Né? Aqui eu tenho a mistura de um lado e um canto é como esse aqui de baixo. Tá? E aqui eu vou fazendo os preenchimentos. Ah, professor, mas eu poderia ter os cantos opostos aqui e os cantos opostos lá? Poderia, mas eu preciso representar? Não, é só eu girar o cubo, eu sei que existe um desse tipo. Entendeu? A lógica que eles fizeram, a simplificação. Ora, se ele é parecido, só porque eu girei o cubo, eu não preciso representar ele de novo. Então, o que ele fez? Dos 256, ele disse, ó, esse aqui são os 14 padrões mais comuns e que se eu girar o cubo, ele se repete para dar as 256 posições diferentes. Exceto o vazio e o totalmente cheio, né? Que não tem o que fazer. Né?
Como é que eu representaria o vazio? Binariamente. Como é que eu represento a cor preta? Tudo zero. Como é que eu represento a cor branca, que é toda cheia, que eu já mostrei para vocês? Tudo 1. Então, o que acontece? Eu tenho 254 representações possíveis, né? Considerando essas daqui, só que eu reduzo ela para 14. E aqui, aqui dá para ver bem, tá vendo? Tá usando esse cantinho, tá usando só esse triangulinho aqui, tá vendo? Ele preenchido. Por isso que é importante vocês pegarem o PDF que eu mandei para vocês, porque eu consigo ver bem aqui, mas vocês provavelmente na gravação, como ele baixa a qualidade, vocês não estão conseguindo ver as faces bordô que ele tem aqui. Então peguem o PDF de vocês. Dá para ver sim. Ah, que bom. Tá? Mas se não estiver bem nítido, usem esse. Então, resumidamente, os cubos marcantes, eu tenho que aumentar a qualidade da visualização. Com diferenças de centro, uma unidade normal pode ser calculada para cada vértice do cubo usando 4 fatias. E, obviamente, eu posso fazer o quê? Usar o meu amigo Gauss, Lagrange ou o Newton para calcular o quê? Interpolação. Lembram disso aí, de cálculo numérico? Né? Então, o que eu tenho de legal nesse processo? Eu posso pegar o YouTube dessa coisa aqui, que eu postei lá para vocês também, que é dos cubos marcantes. Unity developers are leaving thousands of dollars on the table. Here's how to fix it. Join leading game studios like Miniclip and Nordcurrent. Hello and welcome to a new coding adventure. Today we're going to be looking at marching Agora vai cubes. mostrar os cubos marcantes. De novo. I'm afraid that's what passes for humor on this channel. Now, before I can get to the actual marching cubes, we'll need some function that takes in a point in 3D space and gives out a single value. Then, if we have some region of space that we're particularly interested in, we could use that function to sample points at regular intervals inside of it. The highest value I got with my particular function was 16, which I've colored white, and the lowest was -34, which I've colored black. Now, I'm going to add a little slider here called the surface level. As I move it up, you can see that the points with values below the surface level will disappear. So those points we can think of as being in empty space, while the points at or above the surface level are on the surface or inside of some shape. The goal of the marching cubes algorithm is to construct the surface of that shape from triangles so that we can display it as a mesh. To think about how this works, we can simplify the problem to just a single cube. There are 8 corner points, each of which can be either inside or outside of the shape, which gives us 2 to the power 8, or 256 different configurations. For example, with just one point inside the shape, we get a single triangle over here. If the point above it is also inside the shape, we get a little rectangle made from 2 triangles, and so on. As you can see, some of the configurations get pretty wild, but thankfully there are only 14 unique cases, the rest are just symmetries of those. But still, figuring this out is a tremendous headache that I did not want to undertake, so I took the easy way out and downloaded a triangulation table like this from the internet. So let's take this case for example. Corner points 7, 5, and 1 are active, which we can interpret as configuration 10100010, or in a more familiar number system, configuration 162. This is the code for calculating that index, just in case you're interested. Now I can take this index and look up the corresponding entry in that triangulation table. This tells me to join edges 501 and 540 and 7611 to form 3 triangles. So in code, I look up the triangulation info here and loop through each edge index. I then look up in another little table the indices of the 2 corner points that form that edge. With those, I can calculate the position at the center of the edge and add that to my list of vertices. All we need to do now is march through the entire space and construct the mesh 1 cube at a time. Behold, marching cubes.
By the way, in the code I just showed, I was creating a new vertex regardless of whether one already existed in that position. A more sophisticated implementation could share vertices between triangles, but I just wanted to make it as simple as possible for the example. The result here is also extra blocky looking because I'm always placing vertices at the midpoint of the edge, but to be more accurate we should try estimate where along the edge the surface actually is. For example, if the value at the bottom of an edge is -2 and at the top it's 3, and the surface value was say 0, we would estimate that the surface is 40% up from the bottom of the edge, since that's where 0 would be if the value was changing linearly. Alright, so once I'd kind of wrapped my head around these ideas and convinced my triangles to behave themselves, I started experimenting with a little terrain editor. This works simply by adding or subtracting from the points under the brush. It's a little slow and finicky at the moment, but still kinda cool to play around with, so I'd definitely like to improve it at some point. I then began experimenting with layering noise in increasing frequencies and decreasing amplitudes to generate terrain. I didn't spend too long on this, but I think in general the results are more interesting looking than pure height map terrain because you get some overhangs and nice details like that, although sometimes the physical feasibility is questionable. Anyway, one effect that I found kind of cool is terracing. So the value at each point in space is being calculated as negative position.y, which creates a ground plane, plus the noise value at that position. To add terraces, we just need to add position.y mod the terrace height that we want. A small change to the calculation, and we have spherical worlds instead. While I was playing with some more noise, I created something that looked a little like a fish tank, and I thought it might be fun to explore an infinite underwater world. To support an endless world, I needed to be able to break things up into chunks, like so. Once I had that working, I added a little cylinder as a submarine so I could swim around, and I also converted my Marching Cube script to a compute shader, which sped it up a lot. This would be great if it didn't also turn everything into spaghetti. The problem was that I was adding vertices one at a time, and because this is multi-threaded, vertices from other threads were getting added in between, messing up the order of the triangles. I've only recently started learning about compute shaders, 2 episodes ago to be precise, so I'm not sure what the correct way to tackle this is, but my crude fix was to create a triangle struct, assign 3 vertices to that, and then append that to the buffer. Finally, I upgraded the submarine from a cylinder to a capsule, plus some turny bits, and I was away. This brings us to the end of another coding adventure. I'd definitely like to expand on the terraforming tool, and experimenting with the erosion from the first episode on the terrain from this episode would be pretty interesting as well, I think. Anyway, until next time, cheers. Viram que legalzinho? E aí tem mais umas notícias que daí complementam isso, que é a seguinte. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. Que é, não sei se vocês já leram, descoberta por satélites Amazônia Civilização. Ó, a tecnologia LIDAR, não sei se vocês já ouviram falar nela. Não? Está acontecendo muito pelo mundo inteiro, mas aqui na Amazônia... Que LIDAR é o que eles usam nos carros elétricos para que tem... não só os elétricos, né? Mas os autônomos, né? Os carros para detectar a estrada e os caramba, que não são da Tesla, porque os da Tesla usam só sensor óptico. Acho que a Volvo usa, não sei qual que é, mas é os carros autônomos ali para mapear a laser. Todo carro autônomo tirando os da Tesla, porque os da Tesla usam essa câmera. Entendi. Ó, aí o que tem de legal, tá? Eles começaram a mapear estruturas, tá vendo aqui? Tem fotos aqui, ó. Estruturas por baixo da floresta.
Porque antes o que acontecia? O cara ia saindo pela floresta, feliz, contente, até que ele achasse umas ruínas e achar que aquela ruína de pedra toda arrebentada foi o ser humano que fez. Mas, tu olhar ela de frente e não de cima, sabe aquela ideia da câmera? Tu não tem noção se aquilo, tudo que está em volta de ti pertence a uma coisa ou é só um acidente natural. E aí eles começaram a usar agora, eles conseguem ver por baixo dos galhos das árvores e começam a identificar os assentamentos. Porque daí eles têm um padrão, eles têm estradas, ele tem coisas circulares, esses geógrafos, né? E quem que é? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ó, tá vendo? Ó? Eu vou depois postar essa notícia para vocês também, tá? Ó, quando os arqueólogos olharem para as pirâmides maias, para as ruínas incas, mesmo no Egito, eles vão falar na ideia de monumentalidade. A gente pode pensar que a Amazônia é uma grande monumentalidade que a gente legou dos povos que habitavam naquele tempo, né? E aí tu começa a entender tudo que existe por baixo lá, porque era estranho, né? Ter nessas outras partes do mundo. Mas por que as outras partes dessas partes do mundo foram mais fáceis de localizar? Primeiro, porque lá no Egito só tinha areia em volta. Então, quando tu descobrir uma pedra daquela, pô, é fácil de achar. Machu Picchu e as pirâmides Maia e Inca lá no México. Por quê? Porque lá também é deserto. E aqui Machu Picchu, por quê? Porque está lá em cima da montanha. Então, tu não tem o crescimento de árvores grandes para cobrir. Então era uma coisa que era estranha, que o pessoal dizia, tá, mas por que só tinha povos lá e aqui no Brasil quase não tinha nada? Por quê? Porque o Brasil, ele é muito coberto por vegetação. Então, não sei se vocês já ouviram falar na Serra da Capivara, né? É um lugar muito seco aqui no Brasil, no interior do Piauí, Pernambuco, etc e tal. E o que acontece? Lá as coisas estão preservadas. As pinturas rupestres, né? Que daí são essas daqui, ó. Pinturas rupestres Serra da Capivara. Ó. Estão vendo? Tem no Brasil também. Ah, mas por que era mais difícil? Pensa bem, está no meio de um deserto, lá no Piauí etc, e Pernambuco. Então, quanto mais difícil o acesso, assim como dentro da Amazônia tu tens todo aquele problema, tu não conseguia visualizar tudo isso. Certo, pessoal? Entenderam os nossos queridos cubos marcantes e a importância deles? Vou interromper a gravação, depois a gente continua